E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. No vídeo de hoje eu vou dar a introdução a uma série que eu queria fazer há muito tempo aqui no canal, que é o Guia Completo de Informática, para você sair do leigo ao expert em computadores. Eu vou fazer isso gratuitamente e vou me esforçar bastante para dar o melhor conteúdo que eu conseguir. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre processadores. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa para ninguém te passar a perna, para você sair sabendo praticamente tudo sobre esse hardware. Eu vou te ensinar a função básica do processador, como identificar um processador mais forte e mais fraco, e essa é a parte mais importante do conteúdo, e também vou te ensinar mais ou menos como ele funciona. Até porque se eu te mostrar passo a passo como ele funciona, é um conteúdo bem avançado, realmente ia complicar bastante a sua cabeça. Mas já gostou da ideia? Aproveita e clica no botão de se inscrever, porque quem segue o meu canal só se dá bem no ramo da informática, beleza? Então, já clicou no botão de se inscrever, vamos nessa. Mas o que é o processador? Vou pegar um para você ver. Esse carinha aqui é um processador. A gente tem maiores ou menores e basicamente esse chipzinho aqui, esse cara, é o cérebro do computador. Ele que processa todas as informações que passam na sua máquina. As principais unidades de medida que indicam o desempenho de um processador são o gigahertz e o número de núcleos, beleza? Quando a gente vai comprar um processador, quando a gente vai escolher, a gente olha muito isso. Eu particularmente olho isso primeiro, depois eu olho outras coisas que eu vou falar mais pra frente. Mas que raio de negócio de gigahertz em núcleo é isso, né? Calma que eu vou te explicar. O que você precisa entender é que o processador funciona com um processo de ciclos. O que é um ciclo? Ó, imagine esse ventoinho aqui. Olha essa pazinha. Se eu rodar ela aqui, ó, até o ponto em que eu comecei a rodar ela completou um ciclo, ó. Completei 1, 2 ciclos. Sacou? E o processador, ele completa ciclos também, num curto período de tempo. Então ele repete sempre o mesmo processo para ele funcionar. E esse ciclo, ele é expresso em gigahertz. Então é uma unidade para a gente ver o desempenho, os gigahertz. Então tem essa ventoinha aqui, ó. Se eu girar ela mais rápido, maior a frequência com que ela completa um ciclo, né? Vamos supor que cada volta é um ciclo, ó. Então eu girei aqui, ela tem uma frequência menor. Se eu girar mais rápido, a frequência é maior. O processador também não é diferente. Então, quando eu tenho um processador que tem a frequência mais alta, significa que ele tem a capacidade de completar vários ciclos rapidamente. Naturalmente, ele tende a ser mais forte. Só que só essa informação não é o suficiente para a gente concluir que um processador é bom. Isso porque nós temos processadores hoje que trabalham com mais de um núcleo. Vou te explicar o que é isso. Imagina que você vai dar uma festa na sua casa e você tem duas funções a cumprir na sua festa. A primeira função é organizar o ambiente, e a segunda função é comprar as comidas e bebidas. Se você realizar essas funções sozinho, você vai ter muito mais trabalho, independente de quão rápido você seja para fazer isso, independente de quão bom você seja. Mas você é uma pessoa que tem amigos. Você tem o seu amigo Joãozinho, você chamou o Joãozinho para trabalhar contigo. Logo, você e o Joãozinho juntos trabalham mais depressa. Enquanto ele compra comida, você organiza o ambiente. E basicamente é assim que um núcleo de um computador funciona. Eu tenho um núcleo que trabalha de um jeito, eu vou colocar o segundo núcleo que vai ajudar ali o primeiro, então ele dobra a velocidade de trabalho, sacou? Então quanto maior o número de núcleos, mais desempenho o processador tende a ter, beleza? Então a gente olha a frequência, que é a velocidade com que cada núcleo trabalha, e também a quantidade de núcleos. É muito comum a gente ver processadores que têm poucos núcleos e frequências de trabalho muito alta. Então eu tenho mão de obra especializada, gente que trabalha muito bem, mas também a gente costuma ver processadores que têm uma frequência um pouquinho mais baixa e um montão de núcleo. Então eu tenho mais gente para trabalhar para mim, não necessariamente gente que trabalha tão bem, mas que vai conseguir cumprir várias funções ao mesmo tempo. Então já fiz a ideia, se eu tenho um processador que tem mais núcleos, ele tende a ser melhor para executar várias tarefas ao mesmo tempo. Se eu tenho um processador que tem poucos núcleos, se eu tenho um processador que tem um núcleo ou dois, ele vai conseguir executar tarefas bem, porém um número de tarefas limitado. Beleza? Quando você entra numa loja, como por exemplo a Kabum, para comprar um processador, logo na descrição da loja
tem o número em gigahertz do processador, a potência em gigahertz. Vamos supor, tem processador que tem 4 gigahertz, tem processador que tem 3.2 e o número de núcleos, beleza? Se você não encontrar, você pode ir no site do fabricante do processador. Daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Tem uma coisa que pode confundir muito o iniciante no ramo da informática, porque além dos núcleos do processador, nós temos núcleos virtuais que são chamados de threads. Os threads não são núcleos reais do processador. Então, vamos supor que a gente tem um processador de 6 núcleos e 12 threads. Esses 12 threads são processos lógicos do processador. É uma tecnologia que otimiza os ciclos do processador. Toda vez que o processador realiza um ciclo, ele tem uma perda de capacidade que ele poderia usar. O processo desperdiça um pouco de capacidade do processador e essa tecnologia, ela força o processador a utilizar toda a capacidade dele. Então, ela não necessariamente vai gerar um ganho tão grande desempenho quanto a de um núcleo real, mas ela ajuda o processador ali a trabalhar melhor. Além do número de núcleos e a frequência em gigahertz, tem uma terceira vertente que a gente também não pode esquecer de analisar, que faz a diferença em alguns casos, que também faz a diferença no desempenho do computador, que é a memória cache. O processador, ele não trabalha sozinho no computador, a gente tem várias peças. E uma das peças que se comunica diretamente com o processador é a memória RAM. A memória RAM envia dados e informações direto para o processador de maneira rápida. Ela é muito rápida, entretanto, ela não é rápida o suficiente para acompanhar a velocidade do processador. E daí surgiu a memória cache. A memória cache é uma memória interna que está ali acoplada no processador que trabalha com um sistema de previsões. Como assim, Fafá? Ela tenta fazer uma previsão de quais instruções, quais informações que o processador vai precisar para pegar da memória RAM antes do processador. Então ela pega a informação da memória RAM, ela é muito mais rápida que a memória RAM, porque ela está ali dentro do processador, então ela se comunica direto com ele, sacou? E o mais interessante da memória cache é que em cerca de 80 a 99% dos casos, ela consegue prever de fato o que o processador vai precisar para executar uma tarefa. Então ela diminui a perda de tempo do processador, ela encurta o caminho, porque se o processador tivesse que acessar a memória RAM toda vez que ele precisasse de uma informação, ele ficaria meio ocioso, ele esperaria encontrar a informação na memória RAM para só então trabalhar, o que geraria uma perda de desempenho. Mas o sistema da memória cache é muito inteligente e não para por aí. A memória cache é dividida em 3 níveis. Pode ser que no futuro surja mais um nível, ou pode ser que ele diminua algum nível da memória cache. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Mas hoje, no dia que eu estou gravando, tem 3 níveis. Nós chamamos esses níveis de cache L1, cache L2 e cache L3. L de level. Level 1, level 2, level 3, que é nível em inglês. O nível 1, ele fica perto da unidade de busca do processador, ou seja, a região do processador responsável por fazer as buscas dos arquivos necessários para ele funcionar e cumprir a sua tarefa. Então, o cache L1, ele tende a ter menos espaço em tamanho, mas tende a ser muito mais rápido. Aí o processador ele faz o seguinte, quando ele quer buscar uma informação, ele chega no ouvidinho do cache L1 e fala assim: ô brother, você tem informação aí? Aí o cache L1, se ele tiver, ele vai entregar direto para o processador e tá tudo ok. Se ele não tiver, o processador vai demorar um pouquinho mais, mas ele vai no cache L2. Aí ele chega pro cache L2, ô velho, tem informação aí? Se o cache L2 não tiver, o processador vai no L3. Se o L3 não tiver, o processador vai na memória RAM, sacou? Então uma escadinha, tá? Normalmente o cache L3 tem mais espaço que o cache L2, que tem mais espaço que o cache L1. Uma observação muito interessante sobre o que isso influencia no desempenho do processador é que quanto maior a memória cache do processador, menos o processador fica ocioso. Ele vai conseguir encontrar as informações que ele precisa logo na memória cache. Então ele vai acessar menos a memória RAM. Logo, se você tiver uma memória RAM que não traz tanto desempenho processador, que depois a gente vai falar sobre isso, a gente tem memórias RAM de alto desempenho, memórias RAM que nem entregam um desempenho tão bom assim. Então, se você tiver uma memória RAM mais lentinha, com um processador que tem um cache mais alto, talvez você não perca tanto desempenho. Agora, o processador que tem pouco cache, ele vai necessitar de memórias com a frequência mais alta e com a latência reduzida, porque ele acessa sempre as informações na memória RAM, o que faz uma grande diferença no desempenho. Basicamente, essas 3 características que eu falei agora são os fatores que mais influenciam no desempenho do processador: a frequência em gigahertz, o número de núcleos e a memória cache. Mas a gente também tem uma série de fatores que também influenciam no desempenho, mas uma galera não
ensina. Realmente eu demorei muito tempo para descobrir tudo isso que eu vou te falar agora. Então é claro que você também vai deixar o joinha aí embaixo, não é? Outra coisa que é super importante para você saber sobre os processadores é que existem processadores que exercem mais do que a sua função. São os processadores que têm vídeo integrado. O que isso quer dizer? Que além dele processar os dados, ele processa outro tipo de dados. Ele processa vídeos, como por exemplo, imagens, filmes, jogos. Um processador que tem vídeo integrado, ele realmente consegue entregar uma imagem para o computador, beleza? Essa função, ela pode ser delegada para outra peça do computador. Normalmente, nós temos as placas de vídeo para isso. Dependendo da placa de vídeo que você for usar, ela pode ser muito mais eficiente. Isso porque ela tem núcleos, ela tem memória, ela tem tudo dedicado só para fazer isso. Beleza? Outra coisa que é importante mencionar é que processadores com gráficos integrados tendem a entregar uma performance menor. Isso não é regra, nós já temos exceções. Isso porque no mesmo espaço em que o processador seria responsável só por processar dados, ele também vai precisar de ter um chip gráfico lá dentro. Então ele perde algumas funções. Costuma o processador que tem gráfico integrado ter o cache menor, ou ele também pode ter o menor número de núcleos ou alguma coisa do tipo. É claro que também a tecnologia está evoluindo, então a gente também tem processadores com gráfico integrado, um bom número de núcleos e até uma memória cache razoável. Mas o que eu vou te falar agora engana muita gente. Não basta você saber isso que eu falei para você. É claro que você já está sabendo mais do que a média. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Mas você precisa de ir além para você não ser enganado por ninguém. Existe algo que é importantíssimo e muitas pessoas negligenciam. As pessoas não falam, até porque é um pouco difícil de falar sobre esse tema, que é sobre as instruções dos processadores. Algumas tarefas que os processadores executam são programáveis, ou seja, elas são melhoráveis. Vamos supor que você trabalha há muitos anos fazendo uma coisa. Com o passar do tempo, você acaba aprendendo melhores formas de fazer aquela coisa. E é isso que aconteceu com as linhas dos processadores. Ao passar dos anos, eles foram evoluindo. As empresas foram descobrindo novas formas de otimizar os recursos que os próprios processadores já tinham. E elas fizeram isso através de novas instruções dos processadores. Então, dependendo da época em que o processador tiver sido lançado, ele pode ter uma instrução que vai gerar mais desempenho para ele em relação ao processador que tem basicamente as mesmas características, mas é de um ano anterior. Grava bem isso que eu falei, porque eu quero chegar num ponto crucial. Hoje, quando a gente vai escolher um processador, a gente tem duas opções de duas marcas. Ou a gente adquire processadores da AMD ou processadores da Intel. Só tem essas duas que eu conheço, pelo menos. Os processadores mais populares da AMD são os processadores da linha Ryzen. A gente tem o Ryzen 3, o Ryzen 5, Ryzen 7 e também o Ryzen 9. Os processadores mais populares da Intel também seguem um padrão parecido. Nós temos o Core i3, o Core i5, o Core i7 e o Core i9. Em teoria, quanto maior o número do processador na nomenclatura, mais poderoso ele é. Então, por exemplo, um Core i3 tende a ser menos poderoso que um Core i9. Um Ryzen 3 tende a ser menos poderoso que um Ryzen 5. Isso é o que muita gente ensina, mas na prática a gente tem armadilha. E é por isso que eu falei lá em cima das instruções. Lembra que eu falei que os processadores vão evoluindo ao longo das gerações? É claro que a AMD e a Intel mantiveram o nome. São os processadores Core i5, Core i3, são os Ryzen e blá blá blá. Só que a Intel dividiu eles em geração. Então a gente tem primeira geração, segunda geração, terceira geração e por aí vai. Então, por exemplo, se eu pegar um processador Core i3 da nona geração, da 10ª geração e comparar com um processador Core i5, que deveria ser mais forte que o Core i3 da primeira ou da segunda geração, o Core i3 da 10ª e da nona tende a ser mais forte. Isso porque ele já evoluiu bastante ao longo do tempo. Ele recebeu um conjunto de instruções que otimizou a maneira com que ele trabalha. Então ele consegue extrair muito mais desempenho em relação a um processador mais antigo. Mas fica atento no que eu vou falar. Nem por isso um processador antigo vai ser ruim ou fraco. Eu mesmo uso no meu computador um processador de 5 anos atrás que entrega um desempenho maravilhoso
e ele bota no chinelo muitos processadores atuais na relação de custo-benefício. E aí que entra o pulo do gato. Tem algumas instruções que na prática eu descobri que são essenciais para trazer um bom desempenho no processador. Então eu particularmente evitaria processadores que não têm as instruções que eu vou falar agora para você. São as instruções de AVX, AVX2, SSE, SSE2, SSE3 e SSE4. Essas instruções são cruciais para o processador ter um bom desempenho, beleza? Então, processadores que não têm essas instruções, principalmente as de AVX, corre deles, que já é cilada, eles não vão ser tão fortes quanto processadores mais atuais. É claro que a gente também tem processadores mais antigos que têm uma força bruta imensa, então mesmo também sem essas instruções, ele pode trazer um desempenho bem interessante. Mas como que você vai descobrir as instruções que o processador tem? A dica que eu dou é ir no site oficial do fabricante. Então, por exemplo, se eu pegar um processador da Intel, eu vou no site da Intel e digito o nome e o modelo dele. Se eu pegar um processador da AMD, eu digito o nome e o modelo dele lá no Google, que eu vou achar. Vale mencionar que a gente também tem vários outros processadores que não são tão populares, que eu não citei no vídeo. Então, por isso que eu te ensinei tudo isso. Você já tem informação suficiente para sair sabendo de tudo que você precisa para escolher um bom processador para o seu computador. Outra coisa importante que você não pode esquecer ao escolher o seu processador é também escolher uma boa placa-mãe. Existem diversas placas-mães para diversos tipos de processadores, então você precisa escolher uma ideal que encaixe no socket do seu processador. Vou ficar devendo isso para você. A gente vai falar sobre isso no vídeo de placa-mãe, beleza? Então se inscreve aqui no canal para acompanhar isso. Eu também não falei de TDP. TDP é uma variável também que a gente acompanha na hora de comprar o processador. E o TDP é uma unidade de medida que correlaciona o consumo do processador com a temperatura. Quanto maior o consumo do processador, mais temperatura ele emite. E a gente precisa de usar o componente ali em cima do processador para resfriar ele, porque ele aquece demais. Então, em teoria, quanto maior a descrição do TDP de um processador, mais poder de resfriamento você precisa para manter ele operando em condições normais, tá? E a peça responsável por resfriar o processador são os CPU coolers. A gente precisa de uma aula só deles. Nós também temos os water coolers. Os water coolers eu não tenho tanta intimidade assim para ensinar por enquanto, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um comentário aí para mim saber o que você achou. Se você também tiver uma sugestão do que eu posso ensinar aqui para você, se eu tiver capacidade de trazer para você esse ensinamento, eu vou trazer. Aguardem as próximas aulas, realmente espero transformar isso daqui numa série, beleza? Confira a continuação desse vídeo nos recomendados a seguir. Vou ficando por aqui. Um abração e até mais.